Fala galera, beleza? Muito bom estar aqui com você nessa série de vídeos a respeito do lançamento do Corre Code, uma ferramenta que eu tenho certeza absoluta que vai impactar a vida das crianças, que vai levar elas a ficarem apaixonadas por esse Jesus maravilhoso. E eu quero começar esse vídeo de hoje contando essa história um pouco diferente. Quero contar um pouquinho para você quem eu sou. Meu nome é Yuri Costa, eu tenho 35 anos. Eu sou sócio proprietário da Axias Jogos Inteligentes. A Axias nasceu em 2011 no coração de Deus, depois de um período muito difícil da minha vida como empreendedor. Resumindo essa história, eu já tive que reiniciar minha carreira 7 vezes, já tive 7 outros negócios, já fui funcionário público federal concursado. Estou com a minha esposa, que é a minha primeira namorada há 18 anos, nós fazemos 10 anos de casado agora em dezembro de 2017. E muito do que a gente está fazendo nessa jornada de colocar esse jogo no mercado, de trazer essa ferramenta para transformar a vida das crianças, é muito baseado em tudo que eu vivi com Deus. Eu me converti aos 27 anos de idade. Não tenho muito tempo de convertido, mas Deus realmente transformou a minha vida de tal forma que eu me apaixonei por Jesus. Hoje eu fico pensando, quantas oportunidades eu perdi. Eu agradeço a Deus porque Ele me resgatou, me trouxe para perto dEle e me escolheu. E eu me sinto um privilegiado por isso, por ter sido escolhido por Ele para estar fazendo isso hoje. É muito diferente pregar a palavra de Deus com games, é muito diferente fazer o que nós fazemos, mas o meu coração se alegra em saber que Deus me escolheu para isso. Não só a mim, tem toda uma equipe, tem toda uma série de pessoas que nos ajudam até hoje, nos ajudam nessa jornada. Para você ter uma ideia, pessoas que trabalharam durante 2 anos na nossa empresa, que simplesmente estavam lá para nos ajudar, que chegaram lá, bateram na porta e falaram: eu quero trabalhar para você e eu não preciso receber nada por isso, porque eu tenho um salário e eu não preciso de dinheiro. Eu quero só te ajudar a fazer esse projeto dar certo. E eu não tenho dúvida que isso é Deus na minha vida, é Deus na vida dessa pessoa. Pessoas que nem conhecem a Deus e que fizeram isso por nós, um engenheiro mecatrônico, um analista de sistemas. Ontem mesmo nós recebemos também uma proposta de uma pessoa para trabalhar conosco de graça, e eu tenho certeza que isso é Deus na nossa vida. E a história de hoje é uma história que é a mais difícil de nós falarmos sobre ela, porque é a minha história. É a história da minha vida, da minha infância. Aconteceu uma situação muito particular na minha vida, de um sobrinho que havia nascido e estava doente no hospital. E não me contaram, meus irmãos não me contaram, minha mãe me ligou e eu fiquei sabendo dessa situação. E naquele momento veio um turbilhão de emoções que eu coloquei para fora. E eu falei: cara, vocês não me amam, vocês não me incluem em nada, Minha mãe me fez uma pergunta que ficou ecoando na minha mente, no meu coração. Foi: filho, por que você não se sente amado? Eu sou o filho do meio de 3 homens, Meu pai, minha mãe, tem um irmão mais velho, o Igor, um irmão mais novo, o Ieso, e eu sou o filho do meio. E eu sempre tive esse sentimento no meu coração, esse sentimento de vazio, de não pertencimento. E eu fui perguntar para Deus: Deus, por que eu me sinto assim? E o que Deus trouxe no meu coração foi algo que eu vivi aos meus 9 anos. Eu fui esquecido na escola. Eu estudava à tarde numa escola pública e quando chegou às 7 horas da noite, o porteiro falou: olha, infelizmente eu não posso mais deixar você aqui dentro, você precisa sair porque eu preciso ir embora. E me colocou para fora da escola. E eu saí andando em direção ao que eu julgava ser minha casa, não sei quanto tempo durou isso, mas eu chorava compulsivamente e uma mulher me encontrou e falou assim: por que você está chorando? E eu não conseguia falar porque eu estava com muito medo, com muito receio, eu não sabia o que ia acontecer, eu era só uma criança. E dali um tempo, alguns minutos depois, eu creio, chega a secretária que trabalhava lá em casa e aí me pegou e nós fomos andando para casa. E até aí tudo bem, eu já estava mais calmo, mas ao chegar em casa eu me deparei com uma cena que mudou a minha história. E ao chegar em casa eu vi os meus irmãos, eu vi os meus pais, eu vi os meus avós, os meus tios e tias, meus primos, todos na minha casa. E naquele momento o inimigo veio e o que Deus me mostrou foi isso: o inimigo veio e colocou no meu coração: você não é amado, você não é querido. Estava todo mundo aqui e ninguém sentiu a sua falta, ninguém percebeu que você não estava aqui.
Passado algum tempo, eu compartilhei isso com a minha mãe, ela me pediu perdão, eu liberei perdão para ela e também pedi perdão a ela por ter acreditado em algo que não era dela. Eu quero deixar muito claro isso, meu pai e minha mãe não tiveram culpa disso, não há culpa sobre eles. Eles não sabiam que isso estava no meu coração. Os meus pais sempre foram muito presentes, eles vão na minha empresa, eles me visitam, a gente está o tempo inteiro junto, a gente conversa muito. Meus pais sempre nos amaram muito, os filhos, se dedicaram muito aos filhos, e não há culpa sobre eles, muito pelo contrário. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E você vem acompanhando e eu venho falando sobre isso, as coisas que estão no mais íntimo do coração. Isso mudou a minha vida, isso me levou a mentir, a distorcer, a exagerar para que as pessoas me quisessem perto delas. E quando eu conheci o Senhor Jesus, quando eu conheci a Deus, eu pude ver que eu não precisava de nada daquilo. Eu precisava apenas ser quem Ele fez para que eu fosse. E eu quero trazer isso ao seu coração hoje. Muitas vezes aconteceram coisas simples no seu dia a dia que mudaram a história do seu filho e da sua filha. Não acho que isso é uma brincadeira, isso é muito sério. Eu passei 23 anos da minha vida enganado, tentando convencer as pessoas de algo que eu não era. E isso doía, isso todo dia me fazia deitar a cabeça no travesseiro e falar, caraca, que vida é essa? Isso muitas vezes me levou a pensar em tirar a minha própria vida e falar assim, eu quero ver se alguém vai ao meu enterro. Isso era o que estava no meu coração, mas ninguém sabia disso. Eu sempre fui um menino muito brincalhão, eu sempre estive rodeado de pessoas, mas quando eu chegava no meu quarto, quando eu deitava na minha cama, o que vinha no meu coração era isso, você não vale nada, você mente o tempo inteiro, você distorce, você exagera. E eu queria trazer isso para você hoje. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ele jamais se desviará dele. Eu acredito muito nisso, que uma criança ao receber um princípio de Deus, uma palavra de Deus, por mais que ela se desvie do caminho do Senhor, por mais que ela saia de perto de Deus, aquele princípio está guardado no coração dela. E ela vai ter certeza de quem Deus é na vida dela. E por mais que ela faça coisas erradas, tem coisas que ainda vão trazer a memória dela. O Espírito Santo de Deus ainda vai trazer ao coração e a memória dela. E ela não vai para tão longe assim. Ela sempre volta. E o que eu desejo do fundo do meu coração é que essa ferramenta seja um canal de bênção. A ferramenta, ela é só uma ferramenta, mas ela precisa de você, pai, ela precisa de você, mãe, para que o coração do seu filho esteja na sua mão. Eu quero compartilhar isso com você e dizer que eu amo os meus pais, que eu já os perdoei por isso, porque não há culpa sobre eles. Eu fico pensando na quantidade de jovens e de crianças que se sentem da mesma forma como eu me sentia e que muitas vezes por conta de uma palavra, uma semente maligna que está plantada no coração dele, eles estão pensando hoje em tirar a própria vida. Não me importo em que as pessoas saibam a minha história, porque eu aprendi que Deus usa a minha história e usa a sua história para resgatar vidas para Ele. E tudo que eu faço hoje é para resgatar essas pessoas, é para trazer, e eu penso nessas crianças, e eu olho para essas crianças o quanto elas sofrem. Então eu quero te agradecer por você estar até aqui, até te pedir desculpa pela emoção, porque falar de mim, falar da minha história, é lembrar que Deus me resgatou das trevas e me trouxe para a luz. E a maior intenção do meu coração é levar isso para as pessoas, é fazer com que essas crianças tenham a oportunidade de conhecer Jesus, de se apaixonar por eles na infância deles, antes de viverem tudo que eu vivi, de pensar em tudo que eu pensei, de sentir tudo que eu senti. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo, envia para todo mundo que você conhece. Por mais que eles não sejam gamers, por mais que eles não gostem de jogos, independente disso, compartilha isso, para que as pessoas possam entender o que está no coração dos filhos deles. Eu amo você, eu desejo que você tenha uma vida abençoada e é por isso que eu estou aqui hoje. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. E em breve você vai receber de nós um grande presente para você começar a transformar a sua casa. Então coloca aí o seu e-mail, se inscreve, compartilha, curte, faz tudo que você puder para isso chegar ao máximo número de pessoas, tá bom? Um grande beijo do fundo do meu coração. Valeu, Jesus, Deus abençoe.